Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e esse é o podcast literário Rabiscos. Valeu você que está aqui comigo novamente. Obrigado pela audiência e por ajudar a fortalecer o nosso corre literário. O pessoal que nos ouve pelo Spotify queria pedir uma ajudinha. Agora você consegue dar uma nota pra gente, uma nota de 0 a 5, aquelas estrelinhas, sabe? Eu adoraria que você nos avaliasse para que o Spotify entregasse a mais pessoas também o nosso programa, não ficasse tão paradinho, beleza? Se puderem dar essa fortalecida. Bom, eu estou meio fanho por conta do Covid, estou isoladão aqui em casa, então me perdoem a voz, mas tá tudo bem, estou conseguindo gravar tranquilo, na verdade até me ajuda a atenuar um pouco alguma noite mais chatinha. Hoje minha amada Lua Ferreira não pôde estar comigo nesse episódio, mas no próximo estaremos juntos novamente. Eu quero agradecer o Alisson Estevam, curador do Rabiscos, que me ajuda aí sobremaneira a tocar as coisas por aqui. Bom, esse ano de 2022 comemoramos o centenário da Semana da Arte Moderna, que aconteceu então aí em 1922, que não foi uma semana propriamente dita, mas sim foram 3 dias, os dias 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. No dia 13, a semana foi com escultura e pintura, no dia 15 com literatura e no dia 17 com música. A Semana de Arte Moderna ficou marcada pelo que alguns chamam de data de entrada do modernismo no Brasil. E outros falam que não, que é apenas mais uma data cultural dentro de um modernismo que já estava se enraizando no Polo Rio-São Paulo, no Brasil, já com todas as suas influências europeias, rompendo com o conservadorismo, amplificando aí uma nova linguagem artística. Se falava também que escolheu-se a data de 1922, o ano de 1922, porque ele simbolicamente estaria representando aí 100 anos após a independência do Brasil, de 1822, que seria então uma segunda independência do país, artística dessa vez, com todos os seus rompimentos. A gente fala de Semana de Arte Moderna junto com nomes muito potentes, desde os nomes da organização, como o Mário e o Oswald de Andrade, o Di Cavalcanti, né? Nomes que se fortaleceram ainda mais na cena, né? Na semana. E também entre vários, Villa-Lobos, a Anitta Malfatti, Graça Aranha, enfim, Plínio Salgado, o Brecheret, a Tarsila mesmo, né? Que apesar da sua ausência no evento fez um certo barulho. O Manuel Bandeira, que não esteve também presente, mas teve seu poema lido na abertura. Então, após 100 anos, ainda falamos dela e ainda também discutimos modernismo, a colocação da arte onde de fato acontece esse ambiente popular, não a tradicional à época daquela semana que foi patrocinada pelos oligarcas paulistas, mas um modernismo que hoje vem se difundindo. Hoje lutamos por uma arte completamente mais difusa no Brasil, adentro, colocado em palco pelas redes sociais, trocas aí por diversos festivais e eventos, mas é uma semana importante da gente falar e a história artística de um país também deve ser lembrada e deve ser criticada, apontada, discorrida. E para falar sobre a semana eu convidei um talentoso escritor que já esteve aqui no Rabiscos, José Almeida Júnior, ele esteve lançando o livro O Homem que Odiava Machado de Assis. E o Zé organizou um box comemorativo sobre a semana, que saiu aí pela Faro Editorial. São os livros As Revoltas Modernistas, do Otto Maria Carpé, e o livro Mário de Andrade e a Semana de Arte Moderna, incluindo aí Mar, Verbo Intransitivo e Pauliceia Desvairada. O papo foi muito legal, a gente contou um pouco da história da semana, fizemos alguns apontamentos curiosos, um pouco de como ela se destacou na imprensa e no país. Espero que vocês gostem. E José Almeida Júnior, seja bem-vindo, José, mais uma vez no Rabiscos. Oi, Tadeu. Olá, ouvintes do Rabisco. Obrigado mais uma vez pelo convite. E desejo melhoras para você aí, né, que está convidada. Eu ainda não peguei, né? Espero não. que eu não. Acho que está cada vez mais difícil não pegar, né? Você já tomou as 3 doses já? Tomei semana passada. Então tá mais protegido. Você já tinha tomado a terceira ou não? Não tinha tomado ainda.
Ia tomar agora dia 7. Putz, agora eu tenho que esperar um mês para tomar de novo. Mas eu acho que tá aí, né? Não tem jeito. Tá todo mundo pegando e tá cada vez mais. Essa Omicron aí tá muito fácil, tá muito difundida, né? Mas o show não pode parar, pelo menos a gente consegue gravar e consegue fazer as coisas tocando a nossa vida aqui. Cara, parabéns pelos textos de apresentação da Semana de Arte Moderna. E cá estamos 100 anos depois da semana, que não foi uma semana, né? Foram 3 dias, esse marco aí do modernismo brasileiro. E você fala numa das apresentações que não necessariamente foi uma ruptura num dia D, né, para passar a existir o modernismo no Brasil, apesar de grande parte da imprensa na época falar isso, né, que era um dia, era um marco, era um movimento, era um momento, diferente da Europa, né, que veio aí de uma coisa mais orgânica. Por que a gente fala da semana ainda, Zé? É a semana. Algumas pessoas não falam, não gostam desse termo ruptura, né? Porque realmente Uhum. não existiu bem uma ruptura, porque foi um movimento gradual, né? Assim, de mudança, porque essas ideias das escolas de vanguarda da Europa já vinha desde do início do século XX, né? As ideias de Marinetti, lá do futurismo. Então, inclusive essas ideias foram pré-Primeira Guerra Mundial, né? Então, quando elas chegaram aqui em 22, já havia até um pouco de desgaste, por exemplo, do Marinetti na Europa, né? Inclusive o Chegou Marinetti tarde. chegou tarde. Inclusive ele enfrentou desgaste também por se ligar a Mussolini, né? O fascismo. Então, Teve isso também, né? mas foi um movimento importante, né? Porque acho que acima de tudo houve uma sistematização, né? Assim, eu acho que eram jovens, né, que estavam à frente da Semana de Artes Modernas de São Paulo. O Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia. Então, assim, foi uma juventude que não estava ligada à tradição do clássico, né? Talvez seja por isso que esse movimento surgiu em São Paulo, né? E além Teve. disso, teve o apoio também dos mecenas, né? São Paulo, essa São Paulo aí do início dos anos 20 era uma cidade que crescia muito, né? Com o dinheiro do café e o início da industrialização, e ainda era uma cidade pequena, né? Era uma cidade provinciana, mais provinciana, né? Do que o Rio, por exemplo, que era capital, recebem muitos estrangeiros, né? Então, o Rio de Janeiro, nos anos 20, era uma cidade já bastante cosmopolita, né? Vamos dizer assim. Tira um Então, assim, pouco eram do eixo. cidades O Heitor diferentes. Villa-Lobos mesmo, né? Ele sai do Rio, vai para São Paulo em busca até dessa projeção, por exemplo, que é um nome que depois, eu acho que depois da semana, ele já era conhecido, mas depois da semana, eu acho que ele ganhou uma dimensão muito maior também, né? Para os artistas foi É, bom também, né? foi, porque houve um investimento, né? O Oswald de Andrade gostava muito de polêmica, então umas semanas antes, ele começou a falar do autor lá do Guarani, não do livro, né, o Zé Alencar, mas da peça, né? O da peça. O Carlos Gomes, né? É o Carlos Gomes, é isso mesmo. Carlos Gomes. Então ele criticou o Carlos Gomes, enalteceu o Heitor Villa-Lobos, e aí Uhum. eu vi réplica, tréplica. Então ele sabia bem alimentar essas polêmicas, né, que acabaram dando projeção, né, a Semana de Arte Moderna, Quem que que foi foi o bastante nome? como? Quem que foi o nome da semana? A gente tem um nome que a gente pode falar assim, sei lá, o Di Cavalcante, tem alguém que fala, nasceu ali forte ali. Eu acho que a Anitta Malfatti já era bem conhecida, né? Porque ela foi a primeira vez que usou esse termo moderno, né? Na exposição dela, na exposição moderna que ela apresentou em 1917, com as telas dela. Ela morou na Alemanha, então ela teve professores e teve acesso a essa pintura, essa arte de vanguarda na Europa. Então, quando ela chegou aqui,
ela organizou a exposição, né, em 1917. Ela tinha chegado, salvo engano, no ano anterior, 1916. A exposição dela foi muito visitada, então o próprio Mário de Andrade foi visitar a Tarsila do Amaral, políticos, enfim, né? Mas talvez o que mais projetou a exposição de Anita Malfatti foram os textos de ataque à exposição dela de Monteiro Lobato, né? Então, Monteiro Lobato começou a chamar de futurismo, enfim, de a arte dela de futurista, e ele começou a enaltecer o Almeida Júnior, meu xará, né? Que para ele era o grande inventor da pintura nacional, que ele pintava telas mais bucólicas, né, do caipira. Então, isso aí tinha muito a ver com Monteiro Lobato, e ele acreditava que a arte tinha que se vincular àquilo, né? Ao naturalismo, a uma pintura mais como se fosse um retrato, né? De reproduzir fielmente as imagens reais. Uma visão mais conservadora, assim. Exato, mais Como é que foi a conservadora. recepção, Zé? A gente pode falar. Eu costumo falar isso aqui, e você sabe, o Rabiscos ele tem um público adulto, um público nichado da literatura, mas tem muito leitor jovem. A gente consegue hoje, com as estatísticas, ver quem são as pessoas, e tem um público considerável que está começando agora, ou que está escrevendo agora, que está começando a leitura, 14, 15 anos, 16 anos também. Não é o público maior, mas é um público substancial. É, como que foi essa recepção da sociedade? Como que você poderia explicar esse contexto, né? Como que estava a sociedade naquela época? Por que teve essa decisão de ter como se fosse uma espécie de marco modernista, um marco temporal de tempo e espaço, né, dentro do modernismo? E como que a sociedade recebeu isso? Não existe um consenso aí de quem foi a ideia, né? O Mário de Andrade diz que a ideia partiu de Paulo Prado, né? Paulo Prado era um aristocrata, ganhava muito dinheiro com café, e o pai dele tinha sido o prefeito de São Paulo, da cidade. Então era uma família de muito prestígio e muito endinheirada, né? E Paulo Prado realmente ele organizou, ele deu suporte, deu essa base da alta sociedade de São Paulo, né? Então ele fez reuniões lá no Automóvel Clube, reuniu fundos. Então ele foi vamos dizer assim, o grande mecenas, né? E ele tem uma cultura europeia muito vasta, e a essa turma aí se reuniu Graça Aranha, que Graça Aranha já era um autor mais consagrado, né? Autor do Canaã, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, ele foi, até pelo prestígio internacional, nacional, e por ele ser diplomata, o Graça Aranha, né? Ele foi convidado e ele já tinha acesso a essas ideias de vanguarda da Europa, né? Esses movimentos de vanguarda da Europa. Então, ele meio que tomou a liderança, né, do movimento, né? Tanto é que o Graça Aranha que abriu a Semana de Arte Moderna com um texto sobre a estética da arte moderna, né? Que inclusive eu coloquei na edição, eu incluí nessa edição da Fara Editorial, que ele fala do que seria a arte moderna, enfim, né? Então foram vários fatores, né? A cidade de São Paulo, uma cidade jovem, uma cidade rica, com menos tradição, assim, com as escolas clássicas do que o Rio de Janeiro. Essa reunião de jovens artistas também, né? Sem compromisso com o clássico, enfim, com essa vontade de modernizar, e por serem artistas que tiveram acesso às escolas europeias, né, eles quiseram trazer
a inovação para o Brasil, né? Então, assim, foi meio que esse caldo de cultura que se formou em São Paulo que possibilitou a Semana de Arte. E ela teve uma grande adesão, né, da sociedade, né, muito por conta do Paulo Prado, né, dessas reuniões no Automóvel Clube, até o Alfredo Pujol, que era um membro da Academia Brasileira de Letras, né, ele contribuiu, inclusive, financeiramente para a realização da Semana de Arte, enfim. Então, durante a semana estiveram presentes o presidente da província, né, que era o governador, atualmente chama governador do estado, o prefeito da cidade. Então, a alta sociedade que consumia, que era frequentadora do Teatro Municipal, né, que é um espaço bastante elitista, acostumada a óperas, enfim, a arte clássica, ela teve acesso, essa mesma sociedade teve acesso a essa arte moderna, né? Inclusive foi um choque, né? Porque muitos não esperavam o que ia ver, enfim, né? E houve vaias, aplausos. Inclusive tem algumas vaias dizem que o próprio Oswald levou uma turma lá de estudantes para vaiar, para sair nos jornais no dia seguinte. Então, essa história é boa e falam isso mesmo. é. Quem dava o tom crítico, quem dava o tom crítico para a semana, além dos conservadores, era o movimento elitista, né? É inegável, né? A gente tinha um movimento elitista no Brasil e acredito que até pela época muito pouco se falava em uma arte mais marginal, até pelo tamanho do país, né? Pela predominância rural também que a gente tinha. Como que foi aceita a crítica na época, não só artística, mas política também? Teve algum tipo de manifestação nesse sentido? Sim, teve alguns artigos, alguns textos anônimos saíram do jornal, né? Mas autores consagrados também falaram a respeito, né? Por exemplo, Lima Barreto tem um texto dele que ele fala, que ele escreve que São Paulo, mais ou menos assim, né? Não lembro exatamente os textos, mas que São Paulo traz velhas ideias novas, algo nesse sentido, né? Que ele traz para o Rio de Janeiro. Foi quando ele teve acesso à revista Claxon, que foi a revista que foi derivada aí da Semana de Arte Moderna. O próprio Graciliano Ramos, ele tem uma entrevista dele anos depois, né, que ele disse que ele achava que aquele negócio da Semana de Arte Moderna de São Paulo uma grande picaretagem, né? Muita gente querendo se promover, enfim, né? Dizer, enquanto isso eu estava lá vendendo tecido lá em Palmeiras, lá no interior de Alagoas, enfim, né? Mas tem muita obra, né? Tem um livro muito bom que vocês não estão vendo aí, né? Mas é a Semana de Arte 22 por 22, né? A Semana de Arte Moderna vista pelos seus contemporâneos, né? Organizado pela professora Maria Eugênia Boaventura. Aqui ela reúne os textos que saíram nos jornais, né? Então ela traz os textos que saíram na época, né? Então tem textos de Sérgio Buarque de Holanda, que era um entusiasta também da Semana de Arte Moderna, embora ele tivesse lá no Rio, né? Ele foi um dos foram um dos que fizeram a ponte entre São Paulo e Rio de Janeiro, no movimento modernista, ele que levava a revista Claxon para o Rio de Janeiro. Tem textos de Mário de Andrade, Oswald, enfim, né? Então, assim, um trabalho que a Semana de Arte Moderna ela é muito estudada, né? Então, assim, tem muitos textos muitos textos acadêmicos, tem muita documentação sobre esse período, né? Então, assim, é bastante A interessante, gente né, a tem repercussão. nome na pintura mesmo, a Anitta, a Tarsila, o Di Cavalcante, né, que teve esse fortalecimento. A Tarsila, apesar dela não estar na cidade, não ter ido fisicamente, e depois eu acho que foi até, ela deu uma entrevista, acho que recente na época, após que ela bateu
com todas as letras que ela não estava na Semana da Arte Moderna, né? Mas tinha obras dela lá, né? Foi também um pouco de crítica na época, foi um pouco tomada por crítica na época também essa posição dela, da Tarsila, né? Foi controversa, não foi? Assim, eu confesso que não, eu não tive acesso assim, a texto de crítica em relação a Tarsila Amaral, né? O que eu sei é que ela estava em Paris, né? Uhum. É, e ela chegou depois, né? Embora muita gente associe a Semana de Arte Moderna a Tarsila Amaral, mas Muito, ela não engraçado estava isso, né? sequer aqui, ela chegou depois, né? E acho que a semana começou em fevereiro e ela chegou, acho, mais em junho, julho É, de 1922. E aí mas ela se reuniu a essa turma, né? Ela formou ali o chamado Grupo dos Cinco, o Grupo dos Cinco era ela, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, a Anita Malfatti e o menor e o Menotti de Pique, né? Então é. eles formavam um grupo ali inseparável que eles viviam. Até que o Oswald começou a ter um caso com a Tarsila, né? Uhum, foi. E teve nome de destaque também da escultura, né? O próprio Brecheret, né? Que o pessoal exalta muito na época, né? Sim. O Zé, a E ele gente. também não estava no Brasil, né? Ele também não estava no Brasil. Ele não estava no Brasil, mas as obras dele foram expostas lá. Ele estava na Itália, não é? Ele é italiano, né? Mas assim, ele cresceu em São Paulo, ele só nasceu lá. Só nasceu na Mas ele Itália. estava, eu acho que estava em Paris, né, no Uhum, período da tá. semana que ele foi convidado. Ele foi convidado lá para um evento, enfim. Mas tem uma escultura dele, que é o Jesus de Tranças, que Ah, verdade. o Mário de Andrade ficou fascinado por essa escultura e ele comprou. E tal. E realmente é uma coisa assim, Maravilhosa. impressionante e É. chocava muito para a época, né? Aquela figura do Jesus, é, o Jesus Cristo de tranças, enfim. Então, era uma coisa bem ousada para a época. Né? É linda essa escultura, é verdade. Você falou que eu lembrei. E a gente tem, na época, o artista por si só, ele é revolucionário e não só revolucionário, mas ele é um agitador de conceitos, ele é uma fábrica de inquietudes também, né? E a semana marca isso de uma São Paulo tradicionalista, a arte conservadora, né? A gente pode falar até da música quando surgiu o movimento punk, né? Que enquanto tinha aquele zelo pela música clássica, pelas roupas adequadas, o punk vem com essa ruptura. E a ruptura dentro daquelas aspas que a gente falou no começo. E a Semana de Arte Moderna tem também esse posicionamento. E você é um escritor contemporâneo, um grande escritor contemporâneo, e está também vivendo um momento de conservadorismo no Brasil. Nós temos um conservadorismo completamente ampliado, né, reverberado no Brasil todo, onde pessoas imbecis conseguiram sair das suas tocas e a arte acaba sendo rechaçada, onde a gente teve um secretário da Cultura que praticamente fazendo uma caricatura do Goebbels, falando sobre movimentos culturais. Como que você vê, Zé, naquela época de 1922, 2022, 100 anos, parece que a gente está tão perto claro que naquela época ainda não tínhamos vivido muita coisa, mas ainda com a ideia conservadora. Como que você vê esse paralelo de hoje com aquela época do conservadorismo e do papel da arte? Eu acho que os modernistas, eles foram muito ousados, né, assim, para a época, né? O próprio Mário de Andrade, né, quando e- ele já tinha escrito o Paulo Cé Desvairado, né? Foram recitados alguns poemas lá durante a semana. Nos corredores ele leu o texto que ele escreveu da escrava que não era Isauro, Uhum. enfim. Então, sim, eles foram muito ousados para a época, né? E eu acho que essa ousadia acho que faz parte acho que talvez esse tenha sido o grande legado, né,
dessa ousadia, né, das artes, que, que, que acontece muito em momentos de conservadorismo, né? Então, quando vem esses momentos assim reacionários, né? Eu acho que a arte é um meio muito, em todas as artes, né? Muito, muito propício, né? Para se manifestar. Eu, eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas teve meu livro foi rejeitado pelo Plano Nacional lá do livro, né? Uhum. O Homem que Odiava Machado de Assis. E eu fui Sério? olhar a justificativa, aí tinha porque falava de tabaco, Uhum. aí assim, foram as justificativas mais esdrúxulas que eu vi. Aí porque tinha cenas de sexo, enfim, né? E, Nossa, gente. então, Agora, né? eu, Anos é, 2020, foi 2021, né? 21. Aí eu fico pensando como, por exemplo, a obra de Rubem Fonseca seria aprovada. Nunca, né? Nunca seria lida. Eu li Rubem Fonseca na época da escola, né? Então hoje Hoje seria seria. praticamente proibido, né? E você acha que se a gente fosse fazer uma semana de arte moderna hoje, como é que seria? É, eu acho que é muito difuso, né? Assim, esses meios de comunicações da internet, enfim, tornou isso muito difuso, né? Então, são várias manifestações. Esse tipo de manifestação de uma semana de arte do teatro é cada vez mais menos relevante, né? Porque as manifestações artísticas estão em muitas partes, né? Na música, a pessoa, de maneira independente, lança nas plataformas, enfim, né? Publicações, internet, enfim. Nós A, somos um povo as, modernos, é? a pergunta. Aí você tem que. Era o grande dilema do Barão de Andrade, né? Descobrir em busca da alma brasileira, né? Esse em busca da alma brasileira dele. Eu acho que não dá para encontrar isso é muito. É aquela busca impossível, né? De encontrar quem é o brasileiro, quem é o brasileiro. É essa ficção do brasileiro, né? Eu acho que é uma maneira muito difusa, né? Que eu É, acho que não dá para condensar. Tem uma parte muito moderna, mas tem uma parte muito reacionária, né? a do gente, brasileiro, né? a nossa Semana de Arte Moderna, ela foi financiada pela oligarquia paulista, pela elite paulista. É, por quê? Porque eles abraçaram, né, a ideia, né? Qual que era o É, interesse por trás? Era justamente por divulgação artística? O que que tinha? Porque era pela elite cafeira, principalmente, né? foi muito um prestígio pessoal do próprio Paulo Prado, né? Que era um sujeito muito rico, de muito prestígio, com muitas relações, né? Por exemplo, o Graça Aranha, ele tinha um caso de muitos anos com a irmã de Paulo Prado. Então, assim, sempre que ele vinha a São Paulo, ele ficava numa casa com a irmã do Paulo Prado. Então, você era um sujeito de muitas relações e muito rico, né? Que se reunia na mansão dele, então, acho que era em Gianópolis, se, eram pessoas que se reuniam no Trianon. Então, e a São Paulo naquela época não era uma cidade tão grande, né? E a elite também não era muito menos, né? Então era muito fácil reunir. Então a pessoa com prestígio como o Paulo Prado conseguiu fazer essa reunião e ele era um intelectual, né? Então, sim, ele era um intelectual com muito dinheiro e querendo fazer esse mecenato que ele fez muito bem. Era uma vontade de Como se fosse europeizar um o Instituto pouco. Moreira Salles, ali, os irmãos Salles, né? Uma É, coisa assim. era uma tentativa também, uma vontade de europeizar um pouco a arte brasileira, porque a gente tem uma semana ali que vem um pouco a pegada do cubismo, né, do início do século XX com Picasso, com o Georges Braque,
tinha isso também, né? Tinha essa coisa da europeização da coisa toda também, não tinha? Tinha, porque as ideias que estavam em voga na Europa eram de vanguarda, né? E eram muitas vanguardas, né? Foi por isso também que eu coloquei no livro, no box que eu organizei para Faro, o texto de Otto Maria Carpo, porque ele faz esse... Era um trabalho quase enciclopédico que ele faz, né? Que ele reúne todas as escolas modernistas todos os movimentos de vanguarda da Europa, Estados Unidos, América Latina, e aí ele faz essa reunião. Então era o que estava em voga na Europa, né? E essa elite intelectualizada quis trazer para o Brasil. Falando dos livros aqui, você falou do Otto Maria Carpo, e tem um outro que... O box são esses dois livros ou tem mais? Ele são o Aí do Mário de Andrade, que inclui Mário de Andrade, né? Que é o verbo o Paulo Sérgio intransitivo, Paulo Sérgio Desvairada. Desvairado, É. e Eu do... quis incluir sim, então é o Falando dos Paulo César livros. Varada e Amar Verbo Intransitivo de Mário de Andrade, e no outro, As Revoltas Modernistas de Otto Maria Carpo. Né? As revoltas modernistas é um capítulo do livro da história da literatura ocidental de Otto Maria Carpo. Então, eu destaquei esse capítulo para esse livro, né, para essa coleção. Então aqui o Carpo traz, ele reúne os principais movimentos da Europa, e aí ele faz país a país, enfim, da Europa Ocidental, né? E Estados Unidos, James traz um pouco de Joyce, América Latina Dada. também, e, e aí eu trouxe esse texto do Carpo, e os de Mário de Andrade, porque você falou qual foi a grande figura da Semana de Arte Moderna. Eu diria que naquela época, em termos de prestígio geral, era o Graça Aranha, Uhum, porque ele já era uma figura reconhecida, né? Tanto é que ele foi escolhido para fazer a abertura, enfim, fazer essa uhum. ponte também com artistas do Rio. Em termos artísticos mesmo, era a Anita Malfatti, né, que já tinha feito uma exposição moderna, enfim, né? O Graça Aranha não tinha nada, não tinha uma produção modernista, não tinha, ele só teve Acho que ali da pintura o Di Cavalcanti já era bem famoso, né? Acho que já já. era conhecido, ele era Ou jovem, ele né? Aí também ele não fez tinha. Acho que foi a a Anitta Anitta Malfatti. mesmo. Mas se você perguntar qual foi o grande nome que saiu de lá, aí eu diria que é Mário de Andrade, Ali Andrade. que é uma figura assim apaixonante, né? Quando o meu editor me convidou para organizar esse box para Faro, eu estava lendo a biografia de Mário de Andrade, né? Em Busca da Alma Brasileira, né? Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, se é Uhum, Jason Técio ou Jason Técio, uhum. publicado pela Estação Brasil. Então, assim, eu fiquei apaixonado por Mário de Andrade, lendo a biografia dele, principalmente porque ele era uma pessoa assim que era um grande... Ele nunca saiu do Brasil, para vocês terem uma ideia, né? Ele era é, o Oswald de Andrade, o Paulo Prado, todos falavam da Europa e tal, e o Mário de Andrade nunca quis sair do Brasil, e não que ele não tivesse oportunidade, ele teve, né? Quando ele estava mais velho, nos anos 40, ele recebeu proposta, propostas de ir para os Estados Unidos, fazer conferência, de ir para a Argentina, Buenos Aires, enfim, e ele recusou todas as propostas. Ele queria mesmo era conhecer o Brasil, né? Inclusive, Então Brasil. ele fazia questão disso. Olhar E para dentro. ele é, ele realmente andou muito pelo Brasil, né? Quando ele escreveu Macunaíma, ele teve a oportunidade de viajar pelo Brasil de barco, né? Então ele foi até a fronteira ali com o Peru, ele fez a navegação pelo litoral, depois entrou na Amazônia e, enfim, né? E conheceu muito do Macunaíma. Macunaíma ele tirou das anotações que ele fez durante a viagem, né? Que ele gostava muito de música. Ele era professor de música, né?
do Conservatório em São Paulo. Então, ele era professor de História da Arte e de Música. Então, ele ia fazendo anotações, né, das manifestações culturais amazônicas, enfim, né? Então, para mim, Mário de Andrade foi a grande figura que saiu ali do modernismo. Aí ficou um trabalho maravilhoso, essa curadoria que você fez aqui, a Faro Editorial, parabéns também, porque de fato ficou um material muito bonito mesmo. E a obra mais conhecida do Mário de Andrade é Macunaíma, né? Macunaíma é um livro muito difícil é um livro difícil, né? Assim, então eu quis trazer uma primeira para o leitor que não conhece Mário de Andrade, né? O que é que ele vai ler? Então eu quis trazer o Amar Verbo Intransitivo, porque é um romance mais convencional de Mário de Andrade, porém ele traz muitos traços de linguagem modernista. Riquíssimo. Então, e a história, eu acho, é uma história simples, mas eu acho sensacional, né? Que ele é um pai, um grande burguês paulista, então tem isso também, né? Que o Mário de Andrade recebia financiamento desse pessoal para as obras culturais dele, mas ele era um crítico a essa burguesia, né? Tanto é que tem um famoso poema dele do Ódio ao Burguês, né? Ódio ao Burguês. Então, que está lá em Paulo Céu Desvairada. Verdade. Então, o Amar Verbo Transitivo, o romance, o Mário de Andrade traz um personagem que é que o patriarca quer fazer uma iniciação sexual do filho. E ele não quer levar para os bordéis, enfim. Então, ele traz uma governanta alemã, para fazer essa iniciação sexual. Então, é um livro bastante interessante, porque é uma crítica também que ele faz a essa burguesia, né? Dá para começar por aqui, então. Acabou virando um manualzinho. Então foi por isso que eu trouxe esse livro, que é um livro mais convencional, mas um livro que tem muito do modernismo. E Paulo Céu Desvairada, né, que é considerado a primeira obra da literatura modernista, né? Legal. O trabalho tá também fantástico. Então, eu trouxe esses dois livros do Mário de Andrade, num volume, no outro, As Revoltas Modernistas, de Otto Maria Carpo. O Manuel Bandeira também não esteve presente, mas foi lido o poema dele, né? Os Sapos na abertura. Por que na época foi tão reverberado isso, Zé? Os Sapos, ele salvo engano, ele já estava no livro do Manuel Bandeira, O Carnaval, né? Então, e já era considerado uma crítica ao parnasianismo, né? Então os Sapos lá era considerado um poema de combate ao parnasiano, né? Ao combate ao Olavo Bilac. Então, assim, foi por isso que ele foi lido ali naquela semana de arte, naquela semana de 22. O Mário de Andrade teve uma relação próxima com o Manuel Bandeira, com muita gente. O Mário de Andrade, assim, é uma figura que eu queria ter sido muito amigo dele. Eu também, viu? Ele tem, porque para além da literatura, ele tem uma obra importante de política cultural, né? Que ele tomou à frente em São Paulo, né? Ele criou, por exemplo, o órgão, por exemplo, que posteriormente originou o IFAM, né? Olha só. Ele financiou as pesquisas do casal Lévi-Strauss. Ele reformou ele equipou a biblioteca que hoje leva o nome dele, né? A Biblioteca Mário de Andrade. Então, ele tem uma obra cultural muito importante, assim, em termos de políticas públicas. Até que o prefeito lá que o nomeou, né, para o cargo, ele começou a receber perseguição política, e o Mário de Andrade foi junto e caiu, né? Aí ele foi morar no Rio de Janeiro, passou um tempo no Rio de Janeiro,
Foi um período também muito rico para ele, porque ele se relacionou com, por exemplo, uma figura como Carlos Lacerda, né, o político Carlos Lacerda, que eu Uhum. trago muito no meu livro lá, Última Hora, né, o grande algoz de Getúlio Vargas. Ele foi muito amigo o jovem Carlos Lacerda foi muito amigo de Mário de Andrade. Sim, trocaram muitas correspondências, né? Então o Mário de Andrade teve e toda a intelectualidade do Rio de Janeiro tratava o Mário de Andrade com muita deferência, né? Por conta da Semana de Arte Moderna, por conta dele ter sido esse gestor de política pública cultural, né, em São Paulo durante alguns anos. Então, ele teve essa importância aí para além da literatura. Curioso a gente falar, comecei o programa te perguntando por que a gente ainda fala da Semana de Arte Moderna, 100 anos depois, né? Até pelo próprio marco que foi dentro da história artística brasileira e, de certa forma, reafirmar esses nomes, reafirmar essas pessoas, ainda que com as críticas de ter sido uma semana elitizada, é, financiada pelos cafeicultores, pelos grandes empresários, ainda que haja uma crítica no tocante até a competição artística, né, que pode suscitar, mas de certa forma são os nomes fortes que surgiram, são os nomes fortes que se permaneceram, que ficaram, que encorparam a arte brasileira, né? E isso é inegável. Eu achei esse trabalho da Fala Editorial muito bom, muito bonito. Quero convidar o pessoal para conhecer também, né? Quem não conheceu, quem quiser saber mais também, o próprio trabalho do Zé Almeida Júnior, que tem livros ótimos aí, grande escritor. Mas esses dois livros em especial, comemorando, que acho que agora muito vai se falar sobre a Semana de Arte Moderna. Acho que todos aí os meios de comunicação artísticos, literários, culturais, musicais vão falar sobre isso. Então, é muito válido a gente trazer essa discussão aqui para o Rabiscos também. Alisson, quer uma pergunta, alguma colocação? Na verdade, só queria agradecer a presença do nosso caro Zé de Almeida Júnior e, na verdade, agradecê-lo também, parabenizá-lo pela obra O Homem que Olhava Massa de Rio. Na verdade, eu já parabenizei ele pelo Instagram, né? Assim que eu olhei, eu fiquei maravilhado pela obra. E por essa nova chegada aqui, na verdade, só tem um pequeno comentário que eu posso, acho, traduzir uma pergunta, que o Tadeu falou aí do próprio Manuel Bandeira, né? Que ele tem aquela citação: não quero saber de lirismo que não é libertação. E é uma frase que sempre me chamou muita atenção, né? E que eu acho que eventualmente pode ser dito aí como um marco aí dessa semana de arte moderna. Aí eu queria saber de você, Zé, o que você acha dessa colocação, se ela se encaixa bem, né, nesse que a gente estava conversando, que estavam falando sobre a semana, né? E se você acha realmente que ela vem como um sinônimo de libertação para todos os âmbitos aí de manifestação artística? Eu acho que sim, Alisson. Inclusive, Mário de Andrade, ele repudiava qualquer tipo de escola, né? Tem o Paulo César Desvairada, além de ser uma obra importante na poesia, tem o prefácio interessante, o chamado prefácio interessantíssimo, que ele fala e que Mário de Andrade ali meio que lança as bases da literatura dele, do modernismo, que é um texto muito importante. E ele começa de maneira jocosa, né? Você está fundada a escola Desvairismo, né? Que era uma crítica a esse monte de escola europeia que existia, né? E aí, no final, ele diz, ó, está extinta o desvarismo. Ele termina o texto dizendo mais ou menos isso, ó, que está extinto a escola que eu fundei de desvarismo, não tinha nenhum seguidor, era só ele mesmo. Então, na verdade, o Mário de Andrade não queria adesão a nenhuma escola, ele queria o próprio Oswald o próprio Oswald tem um texto dele nos jornais da época que ele falava que ele tentava vincular Mário de Andrade ao futurismo, e o Mário de Andrade disse, não sou adepto do futurismo, né? Ele não era adepto à escola nenhuma, né? Ele era adepto da liberdade. Então, acho que essa frase aí que você citou do Manuel Bandeira veio muito a calhar. Ele disse, não tenho nenhum compromisso com nenhuma
com nenhuma escola, que nem por nenhuma escola de vanguarda. Meu compromisso é com a liberdade. Eu acho que esse era o espírito do Mário de Andrade, e esse foi o espírito que eu acho que vingou na Semana de Arte Moderna, né? Porque muitos quiseram fazer vinculações a escolas e Mário de Andrade em nenhum momento aceitou. Eu acho que esse foi uma grande, acho que foi uma grande virtude do Mário de Andrade, né? Então, por isso que, mesmo jovem, o Mário de Andrade era tratado com muito respeito quando ele chegava no Rio de Janeiro, né? Porque ele era intelectualmente muito maduro, né, para fugir desse tipo de armadilha, enfim, né? Então, acho que a liberdade é acima de tudo. Zé, quase uma horinha de papo. Papo com você sempre voa, muito bom. Mas vamos fechar aqui, falar no nosso quadro na sua estante. O que que você está lendo para falar para o pessoal? O que que você indica aí para o pessoal ler? Olha, eu estou em processo de revisão do meu livro novo, né? Então eu estou muito encalhado Como leitor. assim, como leitor, né? Ontem mesmo eu fiquei até quase 2 da madrugada lendo o meu livro, Uhum. revisando, né? Então assim, eu fico esgotado para as Sei bem como é. leituras. Eu estou há mais de um mês, mas estou lendo, não paro de ler. Estou lendo 3 coisas ao mesmo tempo. Estou lendo, não, 4, na verdade. Estou lendo a seleção de crônicas de Stanislau Ponte Preta, Uhum. uma coleção de crônicas que foi lançada no final do ano passado pela Companhia das Letras. Eu É fiquei um período que curioso. Está na minha lista desejada esse livro. é um período. Eu li durante as minhas pesquisas, porque o meu livro, o Última Hora, ele se passa nos anos 50 e tem muito do Stanislau Ponte Preta. E esse livro que eu estou escrevendo agora, ele se passa entre 60 e 64. Que é um período também muito importante, que muito trazido na crônica do Stanislau. E aí eu estou lendo essa seleção de crônicas, estou lendo desde o ano passado, mas estou lendo todo dia, eu pego ali, nem que seja uma crônica para ler. Estou lendo o livro há muitos anos, na verdade, há muitos anos que eu estou lendo A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Nelson Né? Rodrigues. Então estou sempre lendo ali no meu Kindle, eu leio um conto da vida como ela é, às vezes passo um dia, 2 dias sem ler, depois leio outro. Então, e essa seleção são 100, então é muita coisa. E eu não quero ter esse compromisso terminado, né? Então, vou ler, talvez até o final do ano eu termine isso aí. Quando você voltar aqui para lançar seu livro, aí você vai estar lendo ele Exatamente. ainda. Estou lendo também Assombrações, que é do marido da Helena Ferrante, agora me esqueci o nome dele, Dominico. Não sei. Vou olhar aqui só para dar o serviço É o completo, serviço né? certo. Deixa eu ver aqui, Assombrações. Mas é um livro muito. Eu já tinha lido outros livros dele. Dominique Starnone, Eu já tinha lido. Eu não sei se você teve essa febre, mas eu tive a febre da Helena Ferrante. Eu comecei a ler. Eu estou um pouco nela ainda, na verdade. Eu li muita coisa da Helena Ferrante. E aí, quando lançou quando chegou aqui no Brasil o Laços, né? O marido da Helena Ferrante lançou um livro tal que conversava muito com Dias de Abandono da Helena Ferrante. Então eu li Laços. Emendou. Gostei muito. Você leu esse livro? Não. Gostei muito que é um fim de relacionamento e tal. E é um universo muito parecido com o Dias de Abandono da Helena Ferrante. Mas só que o Dias de Abandono é muito melhor. Boas dicas. E esse outro livro, Assombrações, ele trata também da relação familiar, mas é de avô e neto. Então, assim, olha só. E é uma coisa que eu trabalho no meu livro, nesse livro que eu estou escrevendo. Essa relação de avô e neto. Então, assim, foi por isso que eu li, mas estou lendo também muito devagar. E estou lendo também a biografia do Lula. Você tá lendo? Essa aí já estou no final. Esse aí eu comecei agora também, estou com o e-book dele. O Fernando Moraes, que inclusive falou que vem aqui no Rabiscos falar, então já fica aqui o
nosso merchan também. Logo, logo a gente vai recebê-lo para falar sobre essa biografia. Que tô curioso também. Já tô ansioso, né? Aí, ó. Eu sou fã do Fernando de Moraes, né? De Olga, li muita coisa dele. Olga, Eu gosto muito dele Chateau. também. Ele tem uma É, visão muito boa para contar história, né? E é, história real, assim, funciona com ele, né? é. Ele escreve quase como um romancista, né? Quase como um romancista. Zé, obrigado. Poxa, mais uma vez aí, sabe que a casa é sua. Já estou ansioso com o seu novo livro. E já fica aqui o convite para você lançá-lo aqui no Rabiscos quando vier, viu? Ah, vai ser um prazer. Assim que eu tiver o livro em mãos, aí nós vamos marcar aí. E Obrigado, parabéns. Tadeu. Obrigado, Alisson. Obrigado aí todo mundo que estava escutando, né? O podcast Rabiscos. Parabéns mais uma vez pela preparação aqui do trabalho pela Fara Editorial. Pessoal de casa, obrigado. Alisson, obrigado pela força. Pessoal, lembrando então que quinta-feira, Cabine do Filme com a Carol Pedrosa e às terças o Papo Literário comigo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.